noite, igreja. Que a paz seja convosco. Quem está armado da palavra de Deus aí, diz amém. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24. O tema nessa noite: por que é difícil ouvir a voz de Deus? Por que será que está tão difícil ouvirmos a palavra, ouvir a voz de Deus? Versículos de João, capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto livro do Novo Testamento. O Evangelho de João. Podemos ler? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos orar? Feche seus olhos, põe a mão na altura do seu coração, peça para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, você que está me assistindo. Será poucos minutos, será uma palavra sucível, mas que ela venha ser cirúrgica para os nossos corações nesta noite de quarta-feira no culto profético. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, papai, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor. Pai, que tua palavra possa penetrar em nossos corações, que todos aqueles que vão ouvir, Pai, que estão nos assistindo online ou vão nos assistir, Pai, no decorrer da semana, que o teu Espírito Santo possa tratar e nos moldar segundo a tua vontade. Nós que estamos aqui, Espírito Santo, temos liberdade de agir poderosamente em nosso meio. Pai, é necessário que eu me esconda e o Senhor venha me usar, Pai, poderosamente. Pai, que eu seja um instrumento usado pelo Senhor, na crescendo da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Faz mais uma vez, Pai, é que eu te peço nesta noite, humildemente, em nome de Jesus, amém. Por que será tão difícil ouvir a voz de Deus? E um dos tópicos que eu quero falar para você nesta noite: Deus não fala com quem tem pressa, Deus fala com quem permanece. Muitas vezes nós queremos falar com Deus na pressa e Deus não age assim. Deus não fala na sua pressa, Deus fala com aquele que permanece. Talvez você tenha dúvidas se Ele está te ouvindo as suas orações. Muitas vezes você ora, muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes choramos e parece que o céu se encontra fechado, é verdade? Você tenta ouvir algo e parece que Deus não fala, parece que está tudo em silêncio. Eu não sei se algumas vezes tem acontecido isso com você, ou está acontecendo isso com você. Você ora, pede uma resposta e parece que está em tudo em silêncio. E aí, nesse silêncio, quando parece que Deus não está nos ouvindo, aí vem o sopro do maligno, vem o sopro do inimigo das nossas almas e soprar. Não adianta orar, Deus não vai te ouvir. Não adianta você buscar a presença do Senhor. Não adianta você falar com Ele. Ele sussurra em nosso ouvido e fala: Deus não está mais te ouvindo. Eu não sei se às vezes você tem enfrentado este conflito. Você ora, parece que a resposta não vem e você escuta aquele sussurro. Pode parar de orar. Deus não está te ouvindo. Mas que eu e você nós precisamos entender nessa noite. Você e eu precisamos entender que Deus fala de muitas formas. E o silêncio, em muitas vezes, é uma forma de Deus falar conosco. Uma das formas que Deus usa para falar conosco é o silêncio. Nem sempre Ele vai te dar resposta. Às vezes Ele vai nos ensinar a descansar nele. Nem sempre teremos resposta. Enquanto você busca ouvir uma voz audível de Deus, Ele pode estar falando através da palavra, ou através de uma paz que você possa sentir interiormente e inexplicável. Talvez Deus fala conosco em portas fechadas. Talvez se fechar alguma porta, Ele fala conosco. Talvez Ele usa pessoas para falar com você. Parece que algo que Ele te impede de fazer. Então tenha certeza de uma coisa: o problema não é que Deus não fala. O problema é que muitas vezes eu, você, nós estamos com a alma barulhenta demais para ouvir a voz de Deus. Como está a tua alma nesses dias? Talvez eu e você, nós estamos com a alma barulhenta demais, com a alma agitada demais, e não paramos para ouvir a voz de Deus. Hoje, respira,
sossega e fala: Deus, eu vim aqui nessa noite, eu estou aqui assistindo essa live, porque eu quero ouvir a sua voz. Então entenda uma coisa, o problema não é que Deus não fala, o problema é que às vezes a nossa alma está barulhenta demais e que nos impede de ouvir a sua voz. Vou dar alguns exemplos bíblicos para que você não possa ouvir, estar preso na palavra do pastor, mas preso no que a palavra de Deus nos ensina. Em 1 Samuel, capítulo 3, se você for ler na tua casa, anota aí, 1 Samuel, capítulo 3, você vai ver um jovem Samuel que ouve Deus o chamar 3 vezes. Está em Samuel, capítulo 3. Ele vê Samuel, Deus, Samuel, Samuel, Samuel. Deus o chamou 3 vezes e as 3 vezes ele pensou que era o Eli, profeta Eli, que estava chamando. E nenhuma das vezes Deus mudou a voz. Foi Samuel que precisou aprender a discernir quem que falava com ele. Muitas vezes você já ouviu Deus, mas ainda não aprendeu a reconhecer a sua voz. A reconhecer que é Ele que está falando, que é Ele que está falando com você. Então nós precisamos pedir: Deus, me dê sensibilidade para que eu possa ouvir a sua voz quando é o Senhor que está falando comigo, ou quando é minha carne, ou quando é a forças contrárias. E Samuel, ele estava ali naquele quarto, escutou Deus chamando: Samuel, Samuel, Samuel. E ele, depois que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele nunca mais desobedeceu. E eu e você, nós, possamos ter sensibilidade para ouvir a sua voz. Porque quando nós temos sensibilidade a ouvir a sua voz, nós nos tornamos homens e mulheres obedientes a Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 12, aprendemos com Elias. E Deus usou uma voz suave para falar com Elias. Elias estava ali escondido numa caverna. Elias esperava que Deus ia falar com ele através de trovões. Elias esperava que Deus ia falar com ele através de ventos, através de terremoto ou através de fogo. Elias esperava de uma forma sobrenatural para que Deus vinha falar com ele. E Deus não veio. Deus não veio da forma que Elias esperava, de uma forma sobrenatural. Não. Deus apareceu para Elias e falou de uma forma suave. De uma forma suave. Então, quer dizer, Deus sussurrou suavemente para Elias. E o que eu aprendo aqui nessa passagem? Nem sempre Deus fala com intensidade. Às vezes, Ele fala com ternura. E o que você precisa é apenas silenciar o mundo para ouvir a sensibilidade da voz de Deus. Muitas vezes nós esperamos: Deus hoje vai falar sobrenaturalmente. Mas às vezes no seu quarto, sozinho, ou no seu chuveiro, Ele apenas sussurra para falar com você. Muitas vezes eu e você precisamos silenciar a voz do mundo para poder ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então aprende uma coisa nessa noite: nem sempre Deus vai falar com intensidade. Às vezes Ele fala com ternura. O que eu e você precisamos fazer é silenciar a voz do mundo para ouvir a sua voz. Outro texto que chama muito a minha atenção durante essa madrugada foi Marta e Maria, em meio à correria, ouvindo em meio à correria. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. Marta estava ocupada fazendo, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo. Aqui eu já aprendo algo com Maria, e aprendo para nos ensinar nessa noite. Quando você desacelera para estar aos pés, você ouve o que a pressa não permite você escutar. Então desacelera. Nós precisamos nos desacelerar, porque quando você desacelera para ouvir a Deus, você impede que a pressa impeça de você ouvir a Deus. Então entenda nessa noite: quando você desacelera para estar aos pés dele, você ouve o que a pressa não permite você escutar. Como está você? Sabe que você está andando tão apressado que você não tem parado para ouvir o que Deus quer com você? Muitas vezes estamos acelerados demais e nós não paramos para ouvir o que Deus quer com nós. O problema não é o que Deus não esteja falando, é que a voz dele não compete com ruídos. Entenda uma coisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que Deus não está falando, mas na verdade tem ruído demais em nossas vidas. Tem ruídos demais nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Tem preocupações demais. Temos dado valor a algo que não tem nada a ver com Deus. Temos colocado Deus em segundo plano.
em segundo plano. Temos colocado em viver a tua vontade em segundo plano. E aí como que Deus vai falar conosco? A nossa vida está cheia de ruído. Nós vivemos em intensidade de ruídos, mas não paramos para escutar a Deus. Deus não nos divide com ruídos. Deus quer de mim, Deus quer de você, Deus quer de nós. Exclusividade. Exclusividade. Ele não compete com ruído. O problema não é que Deus não esteja falando. O problema é que a voz dele não compete com ruídos. Que nessa noite nós possamos cessar os ruídos que têm impedido de nós ouvirmos a voz de Deus. Qual é o ruído que tem impedido você de ouvir a voz de Deus? Qual é o ruído? Talvez a vida intensa que você tem vivido para agradar a tudo e a todos, mas não tem parado para agradar a Deus. Deus fala com quem busca com o coração quieto e com a mente rendida. Nosso coração precisa estar descansando em Deus. Se o nosso coração não estiver descansando em Deus, não tem como nós ouvirmos Ele, porque o nosso coração vai estar inquieto. E num coração inquieto não ouve a Deus. Nós precisamos estar com o coração inquieto e a mente rendida a Ele. Ele fala quem se dispõe a ouvir, não apenas quem insiste em pedir. Às vezes, a Bíblia fala que uma certa vez, uma mulher, ela estava pedindo ajuda para Jesus, ele foi até Jesus, e Jesus, ela estava desesperada para ouvir Jesus, querendo uma resposta, querendo o milagre de Jesus. E Jesus falou para ela, não convém dar primeiro aos cachorrinhos do que dar para ela. Falou, Senhor, temos cachorro que comem de migalhas. Então ela teve sensibilidade para ouvir o Senhor Jesus. E se ela não tivesse sensibilidade para ouvir o Senhor, mesmo entre aspas, sendo maltratado naquele momento, porque entre aspas, o Senhor foi rude com ela, mas ela teve sensibilidade para entender, não, eu preciso de uma voz certa do Senhor, mesmo que esteja rude comigo, mas eu vou tentar ministrar, tentar falar para Ele o quanto Ele é valioso na minha vida. Às vezes o Senhor Jesus vai ser rude comigo, às vezes Ele vai ser rude com você, Ele vai ser rude com nós, mas nós queremos entender se nós realmente estamos por amor a Ele, ou se estamos por aquilo que Ele pode dar, que Ele pode acrescentar em nossas vidas. Então, muitas vezes, entenda uma coisa, que ele fala quem está disposto a ouvir, não apenas quem insiste em pedir. Se aquela mulher não estivesse disposta a ouvir, mesmo o Senhor sendo duro com ela, e o Pai, às vezes, vai ser duro comigo e com você, conosco. Mesmo ela sendo duro, ela conseguiu ter o milagre que ela tanto desejava, que é o milagre do Filho. Então, aprenda uma coisa, a persistência começa em saber ouvir. A persistência do Evangelho começa em saber ouvir. Muitas vezes a palavra de Deus para nos corrigir vai ser rude. Muitas vezes a palavra de Deus para nos corrigir, ela vai nos confrontar, porque o Evangelho de Cristo é confronto, o Evangelho de Cristo é transformação, o Evangelho de Cristo é renúncia. E muitas vezes nós queremos só ouvir aquilo que nos agrada. Não tem como nós ouvirmos o que nos agrada. Né, José? Seu José, se nossos pais fossem fazer tudo o que nós queríamos, né? Hoje nós seríamos grandes homens que nós somos hoje, né? Quantos não nós precisamos ouvir, né? Ou quantos não nós precisamos dar para os nossos filhos, né? Quantos não, se nós dermos muito, se der tudo, meu filho mesmo, se eu der tudo que ele quer, nunca vai dar valor. Então, às vezes, falar não é também dar no presente para os nossos filhos. Então, entenda uma coisa, ele fala com quem se dispõe a ouvir, não apenas com quem insiste em pedir. Você quer ouvir a Deus? Quem quer ouvir a Deus? Quem está disposto a ouvir a Deus essa semana ainda? A semana não acabou, tem quinta, sexta, sábado, tem 3 dias ainda. E você pode ouvir a Deus. Primeiro ponto, fecha o celular, desliga o celular e abra mais a Bíblia. Aleluia. É o primeiro ponto. Segundo ponto, passe mais tempo em secreto e menos tempo nas redes sociais. Vamos falar para o Geraldo. Passe mais tempo no quarto fechado e menos tempo na rua. Aí o Senhor vai falar com você. Porque às vezes nós temos tanto tempo para Ele, tanto tempo para nós, mas nós nos pusemos ficar no quarto fechado. Senhor, fala comigo agora. Então, nós precisamos ter tempo. Ore mais. Depois, permaneça em silêncio. Esse é o nosso maior erro do cristão. Nós oramos, e acho que acabou. Mas esquecemos de ficar em silêncio. Pai, eu orei, eu pedi. Agora o Senhor fala comigo. Faça essa experiência, porque ouvir a Deus exige intimidade e não pressa. Olha a pessoa que está próxima de você e fala, ouvir a Deus exige intimidade e não pressa. Deus te ouve sim, mas Ele também quer ser ouvido.
Amém, Jesus? Fala, Deus me ouve, mas Ele também quer ser ouvido. A voz dele, para nós possamos dar sensibilidade de ouvir a Ele, a voz dele não se mistura com o barulho de uma alma agitada. A voz de Deus não se mistura com uma alma agitada. Eu quero colocar em prática nessa noite que eu e você, nós possamos sair daqui, não apenas ouvinte da palavra, mas nós possamos colocar em prática os ensinamentos dessa noite. Eu quero desafiar você, nesta noite, antes de você dormir, tirar 10 minutos em silêncio absoluto. 10 minutos, antes de você dormir, sem celular, sem distração. Abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel, no texto que eu falei hoje, 1 Samuel capítulo 3, e leia lentamente. Leia lentamente. Depois que você acabar de ler, você vai escrever no seu caderno. E o Senhor vai falar, porque o Senhor fala assim, escreve no seu caderno assim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E espero que Deus irá falar tremendamente com você. Comece a colocar em prática o desejo de ter sensibilidade, de ouvir a voz de Deus. Tenha certeza de uma coisa, você vai surpreender com o que o Espírito Santo vai te mostrar nesta madrugada antes de você dormir. Nesses poucos 10 minutos que você for antes de você dormir, abra lá em 1 Samuel capítulo 3, escreve, Senhor, fala que o teu servo ouve, o que a tua serva ouve. E se prepare que o Espírito Santo de Deus vai falar grandiosamente com cada um de vocês. O Pai procura filhos que deem o seu ouvido para falar com Ele. Muitas vezes nós damos só a nossa voz, mas não damos o nosso ouvido. Coloque as mãos no seu ouvido e fala, ouvidos, vocês foram consagrados para ouvir a voz de Deus. Creia nisso no nome de Jesus. Tenha sensibilidade. Seja um profeta de você mesmo. Às vezes nós queremos profetizar para o mundo todo, para nossas vidas, mas nós somos profeta de nós mesmos. Então nós possamos orar nessa noite. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Põe a mão no todo o seu coração. Uma palavra rápida, mas eu quero que ela venha penetrar no seu coração. Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, junto com a tua igreja. E os que estão online ou que vão nos assistir, Pai, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu te peço, Senhor, ensina-nos, Senhor. Ensina, Senhor, a reconhecer a tua voz. Em meio ao barulho deste mundo, que possamos ter sensibilidade, Pai, de parar para poder ouvir a sua voz. Acalma, Senhor, as nossas mentes. Às vezes a nossa mente está inquieta. Os nossos corações, Pai. Acalma, Pai, a nossa mente, os nossos corações. E que possa trazer, que possamos ouvir a tua voz com clareza. Senhor, que nós, como a sua igreja, não vivamos ansiosos por respostas, mas em paz pela tua presença. Às vezes, Pai, queremos tanta resposta de algo, mas a tua presença é a maior paz que nós precisamos. Mesmo, Senhor, no decorrer das nossas orações, vamos buscar e não sentimos ouvir a tua voz, mas possamos sentir a sua paz da sua doce presença. Pai, nós oramos, mesmo quando o Senhor se cala, ajuda-nos a confiar em ti, ainda que o Senhor esteja agindo. Ensina-nos a confiar em ti. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Faz-nos, Senhor, mais sensíveis à tua direção. É que nós oramos nessa noite, Pai, nos dê sensibilidade aos nossos ouvidos, nos dê sensibilidade a administrar melhor o nosso tempo. Às vezes falamos com todo mundo o dia inteiro, a noite toda, a tarde toda, mas não paramos, Pai, para falar contigo nem sequer um minuto. Nos dê sensibilidade para poder ter tempo de qualidade contigo. Nos dê sensibilidade para poder desejo de ouvir a tua voz, pegar a palavra e lermos, Pai, para que o Senhor possa falar conosco. Nos dê sensibilidade, Pai, para entender que até através da natureza o Senhor fala conosco. Nos dê sensibilidade, Pai, para ouvir uma pessoa que também o Senhor usa pessoas para poder falar conosco. É que nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aquieta nossa alma, aquieta nossos corações. Que nós possamos, Pai, diminuir os barulhos da alma e ter sensibilidade de ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diz amém. Amém. Quero desafiar você neste mês de novembro que se inicia. Quem é profeta aí diz amém. Fala assim, eu sou profeta da minha vida. Seja o profeta da sua vida. Não aceita vozes contrárias, não aceita as palavras de maldição, não aceita nada que o mundo diz.
Aceite o que a palavra de Deus diz sobre você. Então eu quero declarar sobre a tua vida neste mês de novembro que se inicia. Diz assim: minhas mãos são abençoadas. Onde eu tocar, nesse mês de novembro, haverá prosperidade, crescimento e frutos para a glória de Deus. Você crê nisso? Então diz uma voz altiva: minhas mãos são abençoadas. Onde eu tocar, haverá prosperidade, crescimento e frutos para a glória de Deus. Se você pode, se coloca de pé. Espiritualmente, agora tu começa a tocar nas coisas agora. Começa a tocar nas coisas agora. Deus falou. Começa a tocar nas coisas agora, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, que traz para a sua vida agora aquilo que você quer, que venha haver prosperidade. Que eu quero declarar o mês de novembro será um mês de prosperidade sobre a tua vida, prosperidade financeira, prosperidade de paz. Em nome de Jesus, começa a falar com Deus, começa a declarar, começa a profetizar sobre a sua vida. Fala: eu cancelo tudo aquilo que foi falado contra a minha vida, eu cancelo tudo aquilo que foi falado contra esta igreja, eu cancelo tudo aquilo que foi falado na minha infância, e que foi falado na minha juventude. Eu cancelo no nome de Jesus. O mês de novembro será o melhor mês da minha vida. O mês de novembro será o melhor mês profissionalmente, espiritualmente, conjugalmente, na minha família, na minha casa, no meu lar. O mês de novembro será o melhor mês e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado. Começa a falar com o Senhor. Aleluia. Começa a declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fale com Deus. Oh Deus! Declara no nome de Jesus: minhas mãos são abençoadas. Onde eu tocar, haverá prosperidade, crescimento e frutos para a glória de Deus. Você está na sua casa, declare isso no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh Deus de poder e glória. Aleluia. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Não se dispersa. Vai falando com Deus. No Senhor, nós te exaltamos e agradecemos o seu nome, Pai. É o momento de te adorarmos. É o momento de buscarmos, Senhor. Aleluia. Faz o método profético agora. Anda sobre essa igreja, fala: eu declaro essa igreja próspera. Toca na mão do irmão, toca na mão do irmão, no ombro. Assim: eu declaro essa igreja próspera, eu declaro você próspero. Eu declaro no mês de novembro será os melhores meses da tua vida, será o mês da tua casa. Creia isso no nome de Jesus. Não se assuste com o que você está vivendo. O que Deus vai te surpreender ainda neste mês de novembro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cuida de você estar de pé. Pode desligar o som, filho. Aí, glória a Deus. Gostaria de chamar o Nicolas e a Carol aqui. Aleluia, Jesus. Amanhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, eles amanhã estarão... Podem sentar. Amanhã eles estarão indo para Batatais. Vão casar no civil, tá? E no sábado será o casamento religioso. Eu gostaria que você esteja já orando por eles, que todos possam correr tudo bem a viagem, que eles possam ser um momento de decisão, estão se tornando um grande homem, uma grande mulher e uma grande família. Estão tudo assustados, mas como eu declarei, no mês de novembro será o melhor mês de vocês. Estou perdendo uma filha, mas estou ganhando um filho. Então tu aumentou. Não estão perdendo nada, né, filho? Desculpa, eu me expressei mal. Estou perdendo uma filha solteira, mas estou ganhando um filho casado. Amém? Jesus melhorou? Né? Não me expressei mal. Então, estende a mão, vamos orar por eles? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este presente especial que o Senhor deu para a minha vida, para a minha família, para a minha filha. Pai, amanhã nós estaremos saindo daqui em viagem para Batatais. Seus filhos irão, meu Pai, pela lei, assinar o papel do casamento, Senhor. Mudar a sua vida de civil, não serão mais um jovem solteiro, uma jovem solteira, mas serão de lá casados, meu Pai. E em sábado, Senhor, creio que o Senhor já está abençoando, sábados eles estarão casando um religioso. Venha, Pai, com a tua graça e com o teu poder. Antes, Pai, de nós precisarmos da bênção do homem, nos abençoa primeiro os seus filhos, Pai.
Porque eu tenho certeza que foi o Senhor que marcou este encontro. Porque, como eu tenho falado sempre para eles, o Senhor não une casal, o Senhor une propósito. Abençoe a vida deles, meu Pai, nessa viagem, possa correr tudo em bem, possa voltar em paz. E creio, Pai, no nome do Senhor Jesus, grandes promessas serão cumpridas na vida deste casal. Será um casal modelo para a honra e glória do Senhor. Eu declaro abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Estão abençoados no nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está me assistindo, ficamos na rua Rosa Brescian Farnoche, 497, Parque Avelino. Temos culto às quarta-feiras, 7h30 e aos domingos, às 19 horas. Este domingo não vai ter culto, eu estarei casando a minha filha, mas na próxima semana será normal. Vem nos conhecer, vem ser a igreja com a gente. Deus abençoe você em nome de Jesus.